Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve o Rei, obediente ao Pai. Vós foste levado para ser crucificado. Como manso cordeiro é conduzido à matança. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Ninguém dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. No tempo de silêncio, rezemos, pedindo ao Senhor o auxílio do Espírito Santo
para compreender bem o sentido dessa palavra. Oremos. Amém. Irmãs e irmãos, acabamos de ouvir mais um texto que nos põe no ambiente da paixão do Senhor, no ambiente da tensão da paixão do Senhor. Hoje nós temos, em síntese, duas realidades muito próximas de nós. Dois modelos de traição. Dois modelos de infidelidade ao Senhor. O de Judas e o de Pedro. E nós precisamos dar conta de nos situar nessa cena e identificar as realidades mais profundas que ocupam nossa vida, nossa alma, nosso coração, e arrasta-nos para essas experiências tão doloridas de serem encaradas e aceitas e enfrentadas. Vamos ao Evangelho, número 6, na página 35, João, capítulo 13, a partir do versículo 21. No capítulo 13, aqui nós estamos no versículo 21. No capítulo 13, versículo 1, iniciou a cena imediata da ceia e do lava-pés. Aqui está no ambiente da noite da ceia pascal. Tendo ocorrido a ceia pascal, tendo ocorrido a instituição da Eucaristia, ocorrido o lava-pés, ainda naquele clima que a gente fica ao redor da mesa conversando, nos arremates finais de uma janta. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, leamos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Jesus ficou profundamente comovido. Algumas Bíblias traduzem por perturbado interiormente. Outras traduzem por entristecido. Jesus também ficou profundamente comovido no capítulo 11 de João, o dia que ele foi na casa de Marta e Maria, e Lázaro já estava morto há 4 dias, quando ele viu Maria chorando, ele também ficou profundamente comovido e chorou. Chorou a perda do morto e deu uma bronca em Jesus: se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus ficou profundamente comovido e chorou. As expressões que a Bíblia usa: se comoveu interiormente e perturbou-se. Jesus também ficou interiormente comovido, no capítulo 12 de João, quando ele chega em Jerusalém e uma turma de peregrinos gregos chegam para adorar e abordam Filipe e dizem: nós queríamos conhecer o mestre de vocês. E Jesus diz a Filipe: chegou a minha hora, minha alma está perturbada, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Com lágrimas, Jesus reza: Pai, glorifica teu nome. Forte, né?
A experiência de ficar comovido, de ficar sensível, de chorar, é próxima de uma decisão interior profundamente marcante. O chorar aqui não é para desabar e desistir, mas é o apropriar-se, entrar no mais íntimo de si mesma e de si mesmo e tomar consciência de quem eu sou e para que é que eu vim. Nesse sentido, é impressionante o que diz a primeira leitura do profeta Isaías e também o Salmo, que diz: desde o ventre da minha mãe, o Senhor me chamou, desde as entranhas de minha mãe. Nós precisamos recordar, às vezes, das entranhas da mãe da gente e pensar: o que quis minha mãe e meu pai pondo-me no mundo, dando a vida por mim? A gente precisa recordar a fonte nossa. Tantas pessoas na experiência de pecado e de fraqueza na vida se recorda do pai e da mãe e diz: não foi para isso que eu vim, não. E consegue, a partir desse vínculo vital com a sua fonte, com o útero da sua mãe, recordar-se: não foi para isso que eu vim. E aí aponta a direção: eu quero essa direção. Continuemos. Versículo 27. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Claro, é uma conversa desagradável à mesa. Todos nós, não sei se ainda hoje vale isso, porque às vezes na convivência das famílias mais jovens, a gente vê comportamentos tão estranhos, mas nós mais velhos, educados na polidez do bom comportamento, se dizia que certos assuntos a gente não fala à mesa, não é? Tem certos assuntos que a gente não toca quando está sentado à mesa. Na hora da refeição, não fale de conversa pesada. E Jesus, ele propõe o contrário, que na hora da refeição, que a gente entre na intimidade um do outro, aprofunde a intimidade uns com os outros, não tenha medo de entrar. Que a hora da refeição não deveria ser uma hora de uma maquiagem das relações, de um faz de conta. Talvez é por isso que os nossos adolescentes tenham tanta raiva de sentar à mesa para tomar refeição, porque é uma hora de uma falsa cena. Tem que fazer de conta para agradar quem paga a comida. Isso também é pesado, eu sei. A gente precisa aprender esse enfrentamento que Jesus propõe. Na hora da refeição, toque nos problemas assim. Como é que você está? Como é que você está enfrentando? Como é que foi o seu dia? Como é que você superou aquela dificuldade? Os discípulos ficam desconcertados, olham uns para os outros, não sabem de que Jesus está falando, e aí acontece uma cena curiosa. Versículo 23, tomem. Na página 36, um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Espere lá. Um deles, a quem Jesus amava, recostado ao lado de Jesus. O texto fala aquele que Jesus amava. Esse discípulo no Evangelho de João, ele é o discípulo cujo nome nunca se diz. Ele é um discípulo anônimo, que o evangelista refere-se a ele 17 vezes. Ele é o objeto de um amor de predileção de Jesus. É um enigma.
Será? Não, não é um enigma. Esse discípulo a quem Jesus amava, que tantas vezes o evangelista repete, não lhe dá um nome, significa, ele é o modelo do crente, do homem e da mulher que crê. Ele é o único discípulo que está ao lado de Jesus na mesa, na hora em que ele toca nesse assunto tão pesado, e é o único discípulo que vai estar junto com a mãe de Jesus ao pé da cruz na hora da morte. Ele não é qualquer um, não. Ele é um anônimo que não tem publicidade, não tem um perfil público nas redes sociais. Mas ele tem rosto, ele tem presença, ele tem engajamento na vida de Jesus. Esse discípulo tem um contraste com Pedro. Pedro é o mais velho. Ele é associado ao último discípulo que Jesus chamou, muito provavelmente um adolescente, o João, que escreveu o Evangelho e o livro do Apocalipse. Na cena de hoje, está Pedro fazendo um gesto para ele, que está recostado ao lado de Jesus. Pedro faz um sinal para ele e pergunta, quem é? Resolve isso para nós, você está perto do mestre. O Evangelho não dá o nome a esse discípulo por uma razão muito concreta. É como aqueles livros que você tem, aqueles diários de fotografia que tem dos meninos e meninas, em que você compra o livro e o lugar de pôr o nome está em aberto. Quando você lê o Evangelho de João e fala, o discípulo que Jesus amava estava recostado do lado dele, você deve ler esse Evangelho e dar o seu nome. Ele não tem nome porque o nome dele é o seu, é o de cada um que lê, porque o Evangelho é um livro vivo, ele está aberto permanentemente. Todos quantos forem batizados poderão colocar-se nessa cena, e todos quantos aceitarem o Evangelho, agora tem uma coisa extraordinária. O discípulo recostado do lado de Jesus, lembra quem? Eva, que foi tirada do lado de Adão, adormecido. O discípulo recostado do lado de Jesus, é todo batizado que nasce na água que vazou do lado de Cristo traspassado pela lança, e que é alimentado pela Eucaristia. Isso é tão forte, minha gente. Esse discípulo é síntese do que é a igreja. A igreja é esse discípulo. O conjunto de todos os cristãos batizados no mundo forma essa identidade do discípulo recostado. Aqui é uma recriação do homem novo, da humanidade nova. A nova Eva é a humanidade tirada do lado de Adão, Cristo adormecido. Isso é tão bonito. Impressionante, impressionante a força disso. Impressionante. Você é a discípulo amado. Você foi tirado do lado de Cristo traspassado. Amém? Não é bonito isso? Continuemos. Desculpe. No versículo 23 diz que está deitado no seio de Jesus. Deitado no seio de Jesus é aquela cena dos banquetes, das mesas gigantescas que se fazia em forma ovalar. As pessoas ficavam recostadas com almofadas e os serventes passavam servindo pelo meio da mesa. Os convidados estendiam-se nos divãs, se apoiavam no braço esquerdo. Geralmente, o convidado se apoiava no braço esquerdo do dono da casa,
para que o dono da casa com a mão direita o servisse. É o tipo do banquete greco-romano. O discípulo situado à direita de Jesus está bem perto do seu peito quando se inclina para Jesus na cena que a gente vê agora. Vamos ver? Versículo 25. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Você que é discípulo de Jesus, você precisa criar coragem de criar intimidade com o Senhor e não ter medo da resposta que vier. Isso é tão maluco, é de dar medo. Isso é mais do que Notre Dame em chamas. O discípulo que recosta do lado de Jesus e faz uma pergunta que nem o chefe da igreja tem coragem de perguntar, Pedro. É o discípulo que, cultivando uma vida íntima com Cristo, não é apenas um membro da igreja, não é apenas um seguidor, não é apenas um fazedor de coisa na igreja, um frequentador de ritos, mas é alguém que convive com o Senhor e tem intimidade com Ele e não tem medo de resposta nenhuma. Porque o que vier de teus lábios, Senhor, eu enfrentarei com a sua ajuda, com a sua graça. Porque, como diz Santo Agostinho, do teu lado eu nasci, que medo terei? Porque é isso que a gente rezou no Salmo, não foi? Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Pega lá o Salmo, compensa. Página 35, Salmo 70. Olha que coisa. Se você tem alguma experiência sofrida, se você tem medo da resposta da vida, da resposta de Deus para você, olha que coisa linda. Crie intimidade com o Senhor, não tenha medo de lhe fazer pergunta, e olha o que reza o salmista. Juntos. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justos, defendei-me e libertai-me, porque sois justo, defendei-me e libertai-me, escutai a minha voz, vinde salvar-me, sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, porque sois o meu Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude, sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo, minha boca anunciará todos os dias, vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Não tenha medo de fazer pergunta para o Senhor, não. O bagaço que vier, a realidade pavorosa que Ele apontar, sua, ou do seu irmão, ou do seu pai, da sua mãe, a realidade que Ele apontar, Ele te ajudará a enfrentar. Porque desde antes que você nascesse, desde o seio da sua mãe, Ele é seu refúgio, não tenha medo. Volta ao Evangelho. Reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu, versículo 26, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. O pedaço de pão é passado no quê? No molho. O que isso significa?
Qual é a consequência imediata? Que não está se referindo à Eucaristia, está se referindo à janta. Entendeu a diferença? Aqui é uma janta. A instituição da ceia aconteceu no começo do capítulo 13. Aqui é depois da ceia, depois da Eucaristia, na janta, no lanche que se prolonga depois da instituição da Eucaristia. O que tens a fazer, executa-o logo. Isso significa que Jesus é Senhor. Se tem uma característica do Evangelho de João que supera todos os textos do Antigo e do Novo Testamento, é que no Evangelho de João, Jesus não é uma vítima da crueldade dos outros, mas Jesus é o Senhor da entrega da sua vida. Ele tem o controle de tudo. Ontem eu disse isso e vamos repetir isso essa semana muito. Ele repete muito que ninguém tem o poder de tirar a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Ele fala, se meu reino fosse desse mundo, meus guardas lutariam para que vocês não tivessem domínio sobre mim. Mas porque o meu reino não é desse mundo, eu dou a minha vida e vocês matam e meus guardas não vão lutar com vocês. Continua. Nenhum dos presentes, versículo 28. Nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe disse. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Que significa hora das trevas. Hora que comumente a gente tende a pecar, a fazer coisa errada. Continue. Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus tem o controle absoluto e sabe que a missão dele na cruz é única, que a cruz para onde ele vai é a cruz que você iria ser pregado nela. Por isso é que ele vai e você não pode ir. Porque ele vai para ela no lugar seu, no lugar meu, no lugar nosso. É por isso que agora ele diz, eu vou, mas vocês não me acompanham. Porque agora eu vou pagar o preço pela salvação de vocês. Agora eu vou oferecer a minha vida para pagar e apagar os pecados de vocês. Porque aquela cruz onde Jesus foi pregado não é dele, ele não tem pecado e crime. É a cruz da nossa condenação, da nossa culpa. Impressionante isso, não é? Mas ainda provoca um mal-estar. Vamos ver? Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Isso revela uma desligada de Pedro da conversa, não é? Pedro aqui representa o chefe da família, o dono da casa, o pai, que embora sendo o chefe, está sempre por fora dos problemas. Isso existe? Pedro representa aquele que
está sempre por fora do que está acontecendo. Embora tenha sido o primeiro a ser chamado pelo Senhor, está sempre por fora. Tem tanta gente assim. Na família, no trabalho, na igreja, está sempre por fora. Senhor, para onde vas? Jesus respondeu, leia. Para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Espera lá, Pedro, a sua hora vem, bichinho. Você passará pela provação. Continua. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. A gente é sempre cheio dessa paixão intensa, mas circunstanciosa. Na hora do vamos ver, é o único que aparece na cena negando Jesus. O quanto nós somos assim, irmãs, irmãos, o quanto nós oferecemos uma coisa que, na verdade, não... Falamos uma coisa que na verdade não representa o que está no mais íntimo de nós. Leia. Eu daria a minha vida por ti, respondeu Jesus. Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Essa negação de Pedro é a traição de Pedro, que depois da ressurreição vai ser curada, com Jesus perguntando a Pedro na beira do lago. Ele voltou a ser pescador, e Jesus pergunta a ele 3 vezes, Pedro, tu me amas mais do que esses, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Irmã, irmão, a pergunta de Pedro é a sua pergunta. Hoje você não pergunta a Jesus onde vais. Hoje, às vezes, você pergunta aflito, Senhor, o Senhor vai comigo para eu enfrentar o que eu tenho que enfrentar? E ele já respondeu, eu já fui por ti. Engano sobre a partida de Jesus. Não sabe que é a volta de Jesus para o Pai. Parece não ter entendido os anúncios de Jesus, que por 3 vezes anunciou sua paixão, sua morte, sua ressurreição. Porque Jesus proclama que vai ser glorificado ele, vai ser glorificado o Pai. Jesus fala para ele, você vai me seguir mais tarde você vai receber perseguição, vai ser torturado, vai ser martirizado. Aí você me seguirá, Pedro. Como discípulo amado que recostou do lado de Jesus, você também hoje pode falar com Jesus sobre os seus medos. Os problemas mais pavorosos que você tem medo de tocar neles, da sua família, da sua casa, da sua igreja, da sua fé. Mas, mais ainda, a volta de Jesus ao meio nosso, que se dará no domingo da Páscoa, é uma volta de quem nunca mais permitirá que você conviva com Ele, dominado pela traição e pela dúvida. Se você permitir que a ressurreição dele passe a ser a guia da sua vida. Hoje, irmã, irmão, você pode retomar com o discípulo amado e recostar. Hoje, quando eu estava fazendo a meditação, tem uns exercícios que a gente faz de meditação do texto, que eu tenho sempre dado umas pinceladas aqui, querendo
aguçar isso nas irmãs e irmãos, o exercício mesmo de mentalmente colocar-se nessa cena e experimentar como é que você recostaria do lado de Jesus. Hoje eu tive uma experiência de oração tão forte, recostando-me do lado de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus e está no seio do Pai, foi quem deu a conhecer Deus. No capítulo 1, no versículo 18 de João, o próprio Jesus fala que o Filho de Deus está recostado no seio do Pai. Assim como Jesus recosta no seio do Pai e dá a conhecer o Pai, Jesus também permite que o discípulo recoste no lado dele e conheça a Ele, experimente o amor do Pai. Hoje, você pode inclinar sua cabeça no peito de Jesus, ressuscitado, não antes na dor e no pavor da morte, e nem morto na cruz, mas hoje você pode recostar sua cabeça do lado de Cristo ressuscitado, sentado à direita do Pai, que intercede por você, e você pode escutar o coração dele bater. E você pode cultivar sua intimidade com o coração dele, que te ama, não só que gerou você na fé, quando o coração dele foi traspassado pela lança, ele ofereceu o que ele tinha de melhor para gerar você. Recoste-se também no lado de Cristo. Fale com ele. Oi, crianças. Depois vocês brincam, crianças. Pai e a mãe, pegue lá, por favor. Põe eles recostados também. Ensine as crianças a ter essa intimidade com Jesus. É importante para as crianças também, ainda que não entendam com a razão, mas podem entender com o afeto. Põe sua criança recostada no seu peito, de pai, de mãe. Põe sua criança apoiada no seu lado. Fale com Jesus. Experimente o toque de Jesus em você. Toque Jesus.